Simonezinha, de novo, muito obrigada. A gente dando continuidade aos nossos encontros na segunda-feira. Por favor, fique à vontade, a palavra é sua, querida. Muito obrigada, Sinara. Obrigada aí pelo convite e agradeço a todos pela presença e oportunidade de estarmos juntos aqui. Como já disseram hoje, cuidado paliativo sem fronteiras, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, nossa proposta hoje é conversar um pouquinho sobre bioética, né? Dentro do desafio que é o cuidado paliativo pediátrico. Então, meu nome é Simone, eu tenho aí a formação em terapia intensiva pediátrica, bioética e cuidados paliativos, e sou docente da disciplina de pediatria geral e comunitária do Departamento de Pediatria da Unifesp, EPM. E também atuo, né, na Rede Brasileira de Cuidados Paliativos, sou uma das fundadoras, e o nosso grupo aqui na Unifesp se chama Grupo Girafa, né? Não sei se todos acompanham no Instagram, mas estão convidados a acompanhar. Que alegria! Oi. Que alegria, Simone. A Unifesp é minha casa. Quem está falando? Que alegria. Eu não vejo mais vocês, gente, perdão. Bom, vou dar continuidade aqui, então a ideia é a gente refletir aí sobre alguns pontos. Como o público é heterogêneo, vou trazer uma parte um pouco mais básica, né? E aí depois a gente vai falar de 2 casos clínicos e aprofundar um pouquinho a discussão. Então, para quem ainda é novo, né? Pensando aí no que é a bioética ela foi cunhada, né? O termo bioético foi cunhado por Potter, né, um oncologista da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e ele propõe a bioética como uma forma de enfatizar os 2 componentes mais importantes para se atingir uma nova sabedoria, que é desesperadamente necessária na época, na década de 70, né? O conhecimento biológico e os valores humanos. Isso porque a gente vinha de guerras, né, de situações em que a tecnologia, a ciência crescia, mas em detrimento a questões éticas e morais, né, muito graves. Então, ele propõe essa ponte que una a ciência e as humanidades. E, alguns anos depois, Marcos Segre, que é um bioeticista brasileiro, traz a bioética como um espaço multidisciplinar para discussão de temas éticos relacionados à nossa saúde, né? Bom, então essa é a definição de bioética, né? A gente parte aí para alguns pontos, né? Existem várias formas, né? Ou caminhos da bioética, mas o principal, o inicial, né? É o principialismo, criado por Beauchamp Childress, publicado no livro Principles of Biomedical Ethics, e a ideia é que esses 4 princípios, eles orientem, né, as nossas tomadas de decisão. Sempre com um grande desafio, que é integrar a ciência à humanidade e à ética, respeitando a autonomia do paciente e da família. Bom, rapidamente, né, a ideia desses 4 princípios é que, do ponto de vista da autonomia, o indivíduo tem a capacidade de tomar suas decisões, né? Mas para que ele possa tomar suas decisões de forma autônoma, ele precisa ter capacidade mental, intelectual, de tomar decisões coerentes, ele tem que ter liberdade para tomar essas decisões sem controle externo, sem coação, e, por fim, ele tenha informações adequadas para essa tomada de decisão. Então, esse aí seria, em poucas palavras, a autonomia. A beneficência seria o propósito de fazer o bem, né? Mas é um ponto interessante, porque fazer o bem a partir do referencial do outro e não do nosso, né? Incluindo aspectos físicos, emocionais, mentais, então biopsicossociais, e não só do ponto de vista físico da saúde, né?
A não maleficência seria não fazer o mal, né? Que seria um fundamento ético básico, né? Se você não pode fazer o bem, pelo menos não faça o mal. Então, a não maleficência é considerado um mínimo ético, né? Se você produz o mal a alguém, você está sendo negligente ou tendo uma prática médica, né? E a justiça, que é um grande desafio, né, como fundamento, que está relacionado a fazer o que é correto, o bem, o que é digno, né, para as pessoas. E aí a justiça, ela tem um olhar mais voltado, pode ter um olhar mais voltado para a justiça, digamos, coletiva, né, e a equidade, que seria a justiça de uma forma mais individual. Então, de forma geral, são esses os fundamentos que vão nos guiar nas tomadas de decisão. É importante lembrar que esses princípios foram cunhados numa sociedade anglo-saxã, em que a autonomia é algo, assim, é um valor muito grande, e que, quando aplicado em países latino-americanos, né, em outras situações culturais, existem reflexões, ponderações sobre o uso desses fundamentos, principalmente porque nós temos uma vulnerabilidade social bastante importante. Então, só tendo aí essa fala inicial, eu queria trazer para vocês, então, quais são os dilemas bioéticos que a gente encontra mais frequentemente em cuidados paliativos pediátricos, né? Infelizmente, não dá para trazer todos, são muitos, né? Eu selecionei alguns, né? E vou compartilhar aqui com vocês algumas reflexões. Lembrando que bioética não vai trazer respostas, mas vai trazer a possibilidade de uma reflexão profunda sobre esse tema. Então, a comunicação de más notícias tem em si um dilema ético, bioético inserido, a autonomia da criança e do adolescente, a tomada de decisão compartilhada, a decisão substitutiva, a adequação de esforço terapêutico, enfim, são apenas alguns exemplos. Lembrando que na pediatria a gente tem um dilema grande, né, digamos assim, fundamental, que é a autonomia versus a beneficência, né? No sentido de que a beneficência é vista pelo profissional de saúde, em busca do que é melhor para a criança e para a família, e a autonomia da criança, que não é, muitas vezes, plenamente exercida, né? E, apesar da gente ter o foco na criança, muitas vezes quem toma a decisão por ela são as famílias. Então, isso transita o tempo todo, vai transitar o tempo todo nas nossas discussões. Então, para enriquecer, eu trouxe aqui um casinho para a gente pensar junto. Então, Maria, uma adolescente de 15 anos, previamente rígida, inicia um quadro de desequilíbrio, quedas frequentes e incoordenação motora. Nos últimos 3 meses, apresenta deterioração progressiva da sua condição neurológica, com limitação de suas atividades diárias. Então, ela começa a ter dificuldade de escrever, de jogar vôlei, que ela jogava, de se alimentar, e a mãe leva ao médico para investigação diagnóstica. Após algumas consultas, ela, piorando clinicamente, pergunta para os pais o que ela tem. E os pais fornecem respostas vagas, pois não querem que ela saiba da evolução da doença, pois é uma doença neurodegenerativa, e quando ela tem oportunidade, ela pergunta ao médico, né, o que ela tem. E aí eu trago a questão, né, o que o médico deve fazer? Fala com ela, conta sobre a doença ou não? E aí eu vou trazer esse casinho, basicamente eu me inspirei num filme chamado Um Litro de Lágrimas, não sei se vocês conhecem, é uma novela japonesa, e aqui tem um trechinho do filme para ilustrar. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas de qualquer forma ele está legendado, então se não der para ouvir, vocês leiam. Vou tirar o meu fone agora.
Bom, pessoal, não sei se vocês têm condições, né, e se gostariam de colocar aí as suas impressões, suas ideias sobre essa situação. Será que alguém tem condição de falar? Eu quero que o povo participe, porque senão fica centralizado em mim. Bora, gente. Deu para ouvir? Deu para ouvir e deu para acompanhar direitinho. Legal, legal. Então, o que vocês acham, pessoal? O médico deve atender os desejos da família ou não? Como é que faz isso? Passa por cima da família, não passa por cima? Como é que contempla a menina que, por sua vez, já tem 15 anos e tem, né, direito aí de saber o que está acontecendo, mais do que direito até, ela sente o que está acontecendo, né? O que vocês acham? Todo mundo envergonhado, cenário. Aff, Maria, meu povo. Eu só queria pontuar uma coisa. Curioso, uma cultura tão distinta, no entanto, uma problemática tão igual, né, Simone? Exato, exato. O filme é muito interessante, inclusive por isso, né, Sinara? Porque é uma novela de 12 capítulos, vale a pena assistir quem não conhece, tem no YouTube. Justamente isso, né? Apesar da cultura ser diferente, das situações e propostas diferentes, a essência humana é a mesma, né? Então, a partir daí, eu acho que vale essa reflexão, né? E eu vou dar continuidade, né? Alguns desafios e angústias que a gente tem, né? Quando a família deseja sigilo para a proteção do paciente frente a informações estressantes, a gente deve respeitar. E quando o paciente está em fase terminal? E como determinar qual a natureza e quanto de informação dar ao paciente em situações de incerteza médica? Quando a gente não tem certeza, quanto a gente fala, não fala, né? E quando os familiares e equipe têm diferenças culturais e de valores? Quando seus referenciais, seus valores são diversos dos da família. Então, isso já traz aí inúmeras angústias. E aí eu vou trazer algumas reflexões, né, para a gente nesse processo, porque as respostas não são simples, né? Então, realmente as informações são perturbadoras, assustadoras e angustiantes, né? Porque muitas vezes tudo é uma questão, né, do referencial, né? Isso pode parecer angustiante, estressante para você em determinada situação, não estou falando exatamente nessa, mas em alguma outra. E para a família, nem tanto, né? Às vezes um diagnóstico para a família pode trazer um alívio, né? E não tanta negatividade, né? A família foi bem informada ou se informou pela internet? O que eles compreenderam? O paciente pode ser prejudicado pelo conhecimento da doença?
E se não conhecer a doença, ele pode prejudicar outras pessoas? Esses são todos os pontos que a gente tem que refletir nesse processo de tomada de decisão em relação à comunicação. E se o paciente tem capacidade de entender e participar da decisão e consentir? O médico conhece bem o paciente e a dinâmica familiar? O médico está disposto a ter uma longa conversa considerando valores da família, dinâmica familiar e tensões? Há quebra de confiança em comunicar aos pacientes ou às crianças sem o consentimento da família? Então, vejam, a resposta é complexa, né, e aborda questões referentes aos valores da família e até mesmo a sua disposição de mergulhar, né, nesse processo de conhecimento da família, de entendimento da família e de comunicação em si, conhecendo essa outra pessoa. Lembrar, gente, que a gente tem uma simetria de conhecimento importante, né? O nosso conhecimento técnico, de uma forma geral, é melhor, maior do que o das famílias, né? E essa diferença de conhecimento, se a gente partir do nosso conhecimento sem se ajustar ao conhecimento técnico da família, a comunicação fica muito ruim. Né? Então, o princípio da comunicação é se ajustar partir do conhecimento técnico da família e do paciente para progredir na informação. Mas, mais do que isso, nós, profissionais de saúde, somos responsáveis, né? Temos o dever ético de informar, e mais do que informar, compreender que se o paciente e a família não compreendem, entendem a situação, esse é um ônus do profissional de saúde. Ou seja, não é responsabilidade da família quando a família não entende, né? É responsabilidade do médico ou do profissional de saúde. Então, muitos processos no Conselho Regional de Medicina versam sobre isso, né? O quanto a gente tem a responsabilidade de ajudar a família a compreender e algumas vezes não fazemos isso. Mas entendemos também que existe um conhecimento que é moral, que é simétrico, ou seja, o que é valor, o que é dignidade, e isso, do ponto de vista humano, isso é simétrico, né? Então, precisamos a partir daí, né? Olhar para esse valor que é equivalente, tá bom? Bom, então, no contexto da comunicação de más notícias, qual é o principal dilema ético? É a autonomia e a não maledicência, né? São os princípios que estão em choque. Autonomia por quê? Porque justamente a gente quer dar a informação para que o indivíduo tenha autonomia de tomar suas decisões. Por outro lado, dar essa informação pode trazer sofrimento, e a gente não quer trazer sofrimento. Então, é por isso a angústia que nós temos, né, no processo da comunicação de notícias difíceis. Entendemos que é importante, que é bom, que vai trazer bons desdobramentos, mas, do outro lado, temos essa angústia, né, de não trazer sofrimento. E aí vale lembrar que tão maleficente pode ser comunicar um diagnóstico ou um mau prognóstico a um paciente que não deseja saber, quanto a conspiração do silêncio face a um paciente que deseja ser plenamente informado sobre a sua doença. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente fala muito para quem quer saber pouco, ou fala pouco para quem quer saber muito, de qualquer forma, a gente pode estar sendo maleficente. Então, eu costumo dizer que comunicação é tempero, né? A gente vai ajustar a comunicação de acordo com o protagonista, que é a família e a criança, né? Então, é um pouquinho mais de sal, um pouquinho menos de sal, um pouquinho mais de informação, um pouquinho menos de informação, na dependência dessa outra pessoa. Por isso que é importante a gente conhecer, né, o máximo possível quem está recebendo essa informação. E aqui alguns dados mais técnicos, né, sobre a questão da informação sobre riscos, né? Então, é importante lembrar que a informação, ela deve ser adaptada a cada paciente, ou seja, a gente não deve partir de um paciente médio ou paciente padrão, porque a modulação, que é o que eu estou dizendo para vocês, é fundamental, ou seja, nós não vamos partir de um padrão, vamos dizer sempre exatamente as mesmas coisas para as mesmas pessoas, ou os mesmos conteúdos, né? Nós vamos ajustar isso de acordo com a necessidade de cada um. O outro ponto importante que eu acho interessante trazer é o privilégio terapêutico. No Código de Ética Médica, ele diz, né, ele dá direito à informação e autonomia do paciente em vários artigos.
No capítulo 5 da relação com pacientes e familiares, diz lá assim, que é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou do seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. E também é vedado ao médico deixar de informar o paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos de tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe causar dano, devendo assim, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal. Então, vamos entender que, assim, a gente não está dando a informação porque a gente é gente boa, a gente está dando a informação porque é ético e é legal, né? Está nas leis, né? Mas existe o privilégio terapêutico, que é esse artigo 34, que é quando essa informação pode causar algum dano para o indivíduo, e aí a gente, mesmo assim, a gente tem que informar ao representante legal. E é bom lembrar que o privilégio terapêutico não é a mesma coisa, não é igual a direito de não ser informado, né? Senão a gente acaba usando o privilégio terapêutico para tudo que é situação. Vou trazer dano, porque existem diversos tipos de dano, se a gente for aprofundar essa discussão, e aí não vou falar. Não é essa a ideia, né? O privilégio terapêutico é uma exceção, e ainda assim exige que o profissional de saúde fale com o representante legal daquele paciente. E quanto oferecer de informação? Eu trago esse livro, que é de um grande amigo, Gilberto Bergstein, ele é advogado, ele tem esse livro chamado A Informação na Relação Médico-Paciente, eu aprendi muito com o Gilberto, e tem alguns pontos que são interessantes da gente pensar. Então, em relação a quanto oferecer de informação, quanto mais essencial for o tratamento, do ponto de vista da urgência e emergência, menor será a necessidade de informação. Então, se você tem que fazer uma traqueostomia de urgência, entubar de urgência, fazer algum procedimento de urgência, essa urgência pode trazer a você uma certa limitação de tempo de dar informação, né? Agora, se você tem um ato médico que não é tão necessário, aí você tem que aprofundar aí o máximo possível esse nível de informação. E que situações seriam essas? Seriam procedimentos que são, assim, mais de natureza estética, ou procedimentos de caráter mais satisfativo do que curativo, quando o indivíduo é sujeito de pesquisa, enfim, quando ele tem uma condição de escolha, ele deve receber o máximo de informação possível para tomar uma boa decisão. Em situações de emergência, claro, a gente vai dar as informações, mas do ponto de vista legal, essas situações de urgência, às vezes, não te permitem dar muitas informações, e isso é compreendido do ponto de vista legal. Então, acho que vale essa clareza. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma questão? Tudo ótimo. Então, tá bom. Bom, aí eu trouxe um segundo caso. E aí vai ter alguns desdobramentos, né? O Pedro é um adolescente de 11 anos de idade, que está em tratamento oncológico para um neuroblastoma há 6 anos. Apresenta recidiva do tumor e metástase em pulmão e fígado, com prognóstico reservado. Pedro não deseja mais dar continuidade ao tratamento, mas os pais desejam continuar o tratamento. Aqui a gente já tem uma situação um pouco mais complexa, né? Talvez, né? Um adolescente menor do que adolescente da situação anterior, e que não quer mais ser tratado, e a família quer que continue o tratamento. Isso, não sei se vocês já viveram essas situações, mas isso tem uma certa frequência, né? Relativamente comum acontecer. E a criança, então, ficam as questões, né? A criança / adolescente tem autonomia para decidir o que ele quer? E em situações de divergência entre a opinião dos pais e do adolescente, o que a gente faz, né? Não há acordo entre os pais e adolescente. E aqui eu simplifiquei, porque às vezes a gente ainda tem equipe que também não concorda, né? Mas como a gente deve proceder? Então, eu acho que algumas questões são, será que esse adolescente pode exercer autonomia? E como fazer para valer a autonomia desse adolescente? Então, lembrar que o nosso propósito é
o cuidado sentado na criança. A criança é considerada titular de direitos que se aplicam aos cuidados de saúde. Então, é imprescindível que essas crianças tenham garantidas as suas necessidades, os seus valores, os seus desejos, e isso esteja incluído no processo de decisão. Tá? Então, é um direito humano de que essas crianças participem desse processo de decisão. Pensando nisso, então, a gente vai falar rapidamente de tomada de decisão compartilhada, que vai incluir o profissional, a família e a criança, né? Crianças cognitivamente capazes e a família e os profissionais que estão envolvidos, que não são só os médicos, né? Então, a ideia é que eles compartilhem essas informações e que juntos façam a construção de um consenso e cheguem a um plano de tratamento para ser implementado. E para que isso ocorra, a gente vai partir dos dados médicos, sim, mas de uma interação com a família, com o paciente e a discussão ética, né, dos aspectos éticos, legais, socioculturais e religiosos, porque algumas vezes algumas coisas podem ser éticas para a família, né, isso é uma discussão delicada, mas assim, alguns pontos podem ser éticos para a família e podem não ser morais ou legais, né, na sociedade que o indivíduo está vivendo. Mas, basicamente, a tomada de decisão compartilhada é colocar todo mundo junto para para construir essa decisão, né? E, de novo, né, pensar que o protagonismo não é do profissional de saúde. O profissional de saúde, ele pode deter boa parte das informações técnicas, mas questões morais, posicionamentos culturais e tudo mais, isso está relacionado à família e à criança. E aí eu trago vou contar um pouquinho para vocês sobre esse médico, chama William Bartolome. Ele foi, né, médico, bioeticista, e foi uma das primeiras pessoas a pensar, né, que as crianças tinham direito de participar dos processos de decisão. Então, em 95, ele, um pouquinho antes de falecer, né, ele traz esse documento do Comitê de Bioética e publica no Pediatrics, né? Então, fala, então, do consentimento informado, da permissão dos pais e do assentimento da criança. Ele entende, então, que as crianças estão num processo de se tornar, né? De vir a ser. Eles são inteligentes, observadores, capazes e pessoas responsáveis que merecem nosso maior respeito, né? Então, vem aí da década de 90 essa reflexão fora do Brasil, e no nosso país, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, declara que a criança e o adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento, e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos pela Constituição e nas leis. O artigo 16 diz que ele tem o direito à liberdade e, dentre esses direitos, um deles é a opinião e expressão. E no artigo 71 diz que a criança e o adolescente têm direito à informação. Portanto, tudo nos leva, né, a entender, não só do ponto de vista, digamos assim, emocional, ou, enfim, das nossas percepções, mas também do ponto de vista legal, que dar informação para a criança é essencial. Então, assim, por que é essencial, né? Se a gente entender que a criança está num processo de desenvolvimento, participar das discussões vai trazendo a essa criança maior desenvolvimento moral, maior dignidade, né? Ainda que ela não tenha 100% de possibilidade de tomada de decisão, esse processo contínuo e progressivo de crescimento e de participação vai empoderando a criança. A gente muitas vezes vê crianças, adolescentes já, a gente quer fazer os processos de transição para equipes de adultos, de crianças que, por exemplo, com doenças reumatológicas, com fibrose cística, coisas do gênero, e o que a gente vê? Muitas vezes crianças que têm doenças crônicas e que não tiveram pouca ou nenhuma participação no processo da doença,
né? As decisões sempre foram tomadas por ela. E aí as crianças não se empoderam no sentido de autocuidado e de evolução, né? Então, pouco entendem sobre a doença e não se cuidam. Então, a proposta é que as crianças saibam o que têm e possam participar desse processo que vai ser paralelo ao desenvolvimento moral dela. E, claro, para a participação da criança no processo de decisão, a gente tem que avaliar um pouco a capacidade dela, né? E aí, o que a gente vai avaliar de capacidade? Claro que não é só o médico que vai avaliar, a gente vai pedir para avaliação da psicologia, do serviço social, mas de uma forma geral, é importante que a criança tenha a capacidade de compreender o problema médico, de compreender o tratamento que se propõe, de compreender as alternativas, se houver alternativas, ao tratamento proposto, de se expressar e comunicar essas informações, de compreender a opção de recusa ou de interrupção do tratamento. Então, algumas vezes a gente tem crianças com condições crônicas, né, doenças crônicas, que têm uma maturidade e um desenvolvimento moral maior do que crianças da mesma idade rígida, né? Então, a idade é algo que a gente precisa relativizar um pouco, né? Não é tudo ou nada de acordo com o Código Civil, a gente vai chegar lá, né? Então, tem crianças que têm condição de entender a doença, entender o tratamento, entender o que é opção, o que não é opção, e entender, se recusar o tratamento, quais são as consequências disso. Também capacidade de refletir sobre e avaliar os riscos, danos, benefícios e consequências rapidamente previstas ao aceitar ou recusar o tratamento proposto, e tomar uma decisão que não seja substancialmente influenciada por delírios, depressão, mas sim com base em seus valores pessoais. Então, entendendo que elas vão ter condição cognitiva de participar disso. Eu acho que vale a pena a gente lembrar que, de acordo com o Código Civil, as crianças até 16 anos, menores de 16 anos, são consideradas absolutamente incapazes. E entre 16 e 18 anos, elas são relativamente incapazes a certos atos ou a maneira de os exercer. Então, entre 16 e 18 anos, tem uma certa relativização da incapacidade. E a criança, adolescente, pode se tornar emancipado, ou seja, livre para tomar suas decisões em algumas dessas situações. O casamento, ingresso no serviço público, formatura no ensino superior, que seja comerciante ou empregado CLT com economia própria, uma emancipação voluntária, que é quando os pais autorizam o ato por meio de escritura pública, ou declarado emancipado judicialmente pelo tribunal, quando, por exemplo, não há consenso entre os pais, o poder judicial pode fazer essa emancipação. Então, também um detalhe aí em relação a essa autonomia da criança. Então, a gente tem o dilema, né, que é qual é o limite da autonomia das crianças e dos adolescentes. A ideia é que, se essa situação não é uma situação de dano e risco iminente de vida, a gente tente construir um equilíbrio entre o que a criança deseja e a família deseja. Isso é importante para conseguir uma empatia entre equipe de saúde, paciente e família. Ou seja, é importante a gente construir isso, né? Para que o processo de tratamento, de acompanhamento sejam adequados. Então, é importante todo esse processo, lembrando aí na questão da autonomia e da beneficência. Um outro aspecto importante do ponto de vista ético é que a gente está acostumado a tomar decisão sobre fatos, né? A gente sempre está focado em fatos. E o que são fatos? São objetivos racionais, dados imediatos da consciência, o que vemos ou o que ouvimos são os dados clínicos. E os valores não são objetivos, os valores são subjetivos, irracionais, emocionais, são as preferências, o que faz sentido, o que importa para aquele indivíduo. Então, gente, o que eu gostaria de deixar aqui, uma das mensagens, é que não é possível
tomar decisões pelas pessoas, ou seja, tomar decisões faz parte do ser humano, e só os fatos técnicos são muito insuficientes para a tomada de decisão. Os valores são fundamentais, né? Não é possível decidir sem valor, né? Porque o que é valor para mim pode não ser para o outro, e vice-versa. E a gente não está aqui para tomar decisões sobre a vida dos outros, e sim com os outros pela vida deles. E aí, tentando simplificar isso, né, a ideia é que a gente fuja dos extremos, em que a gente vai ter o médico, o profissional de saúde, tomando uma decisão de forma paternalista, o que já aconteceu na história muitas vezes, né, na medicina que eu estudei, quando eu fui residente e tudo mais, a gente tinha uma ascensão, né, uma relação diferente com as pessoas, né, então, o olhar do médico, a opinião do médico era algo, assim, que era muito levado em conta, e acabava que a gente era muito paternalista mesmo e decidia pelo paciente. Então, a gente precisa fugir desse extremo. E precisa também fugir do extremo de que, bom, então é a família que decide, então vou dar todas as informações para que a família decida de forma autônoma. Isso a gente chama de autonomia solitária, né? Ou seja, a família se vira para tomar a decisão, o que também não está adequado, né? O que a gente propõe é uma autonomia solidária, ou seja, a família toma as decisões, mas com o profissional de saúde ao lado. E então, a gente busca, então, esse consenso, que é o processo de decisão compartilhada, em que todos participam, inclusive a criança. Só um pouquinho. Só que vão existir momentos em que a autoridade parental e o melhor interesse da criança entram em colisão, né? Nem sempre a gente está alinhado, a família e a equipe estão alinhadas, né? Em situações de divergência entre a opinião dos pais e equipe do adolescente, o que a gente faz? Que é o caso que a gente citou agora, né? Então, o que é o melhor interesse da criança? Bom, a gente podia fazer uma aula, né, Sinara, só sobre isso, sobre o melhor interesse da criança. Mas, de uma forma geral, o princípio do melhor interesse da criança é alcançado quando se conciliam os interesses dos pais e dos filhos, tendo como objetivo maximizar os benefícios e minimizar os danos ao paciente com uma visão holística dos seus interesses. Isso é o melhor interesse da criança, tá? Do ponto de vista de definição. E aí, algumas situações, os profissionais, os pais, a gente entende que estão agindo, ou podem agir, ou podem fazer escolhas que podem trazer mais danos do que benefícios. Vou dar um exemplo que é clássico, que é as crianças, filhas de pais, testemunha de Jeová, por exemplo, ou situações de final de vida em que os pais desejam obstinação terapêutica, né, um investimento terapêutico que muitas vezes vai trazer mais dano do que benefício, dentre outros, né. E aí é importante lembrar que os médicos têm uma obrigação moral e uma responsabilidade legal de questionar, contestar as decisões médicas dos pais e do paciente, se colocar o paciente em risco significativo de dano grave, né? Então, só para pensar um pouco que a autoridade parental, ela não é absoluta. Então, se nós identificamos uma situação de risco para a criança, a gente precisa parar, questionar, contestar, refletir sobre isso. Claro, entendendo que os pais têm muitas razões para terem suas opiniões e desenvolverem essa autonomia, né? Eles são motivados pelos melhores interesses dos seus filhos, tomam decisões que julgam ser benéficas, né? Então, nem sempre existe, a maioria das vezes, graças a Deus, não existe uma intenção de causar dano. Eles são agentes de comunicação com seus filhos, eles intermediam o processo de comunicação, eles conhecem as preferências e capacidades das crianças, apoiam e são fonte de segurança emocional, melhorando a recuperação dos seus filhos. Têm o direito de ver seus filhos crescerem de acordo com seus próprios padrões e valores e transmiti-los a eles, ainda que esses valores sejam diferentes do profissional de saúde.
E, mais do que tudo isso, são os pais que suportam os fardos e as consequências das decisões tomadas. Então, se nós tomamos decisões, uma decisão, por exemplo, de traqueostomizar ou de fazer gastrostomia numa criança, quem vai suportar, né, as consequências, riscos e benefícios daquilo é a família. Portanto, a família precisa participar desse processo de decisão, né? Então, eu acho que é importante estar muito sensível à importância da autonomia dos pais. Mas lembrar que esse direito dos pais está relacionado a uma autoridade, a responsabilidade parental, cujo foco é proteger a criança, né? Então, em algumas situações, isso pode ser questionado. E aí eu trago algo que é complexo, né? A gente vem discutindo, né, nas sociedades e tudo, que é essa zona que a gente chama de zona cinzenta, né, entre o que seria o melhor interesse da criança e da família, o padrão de melhor interesse, que seria a decisão ótima, todo mundo alinhado, feliz com a mesma decisão, que seria o extremo superior, e um extremo inferior, que seriam decisões que claramente vão trazer danos para o paciente. Então, tem uma zona, que é essa zona intermediária, que se chama zona de discricionariedade parental, que é a zona cinzenta. Então, como é que a gente toma a decisão nessa área que não é claro, que isso não está tão claro, né? E eu dei o exemplo aí da traqueostomia, da gastrostomia. E aí a ideia é que nessa zona de discricionariedade parental, né, a gente possa olhar para o prognóstico, né? Então, quando a gente tem uma certeza prognóstica grande, né, ou seja, a gente tem certeza que aquele procedimento vai ser benéfico, né, do ponto de vista, né, da literatura e tudo, vai predominar nessa zona a decisão profissional. Mas quando a incerteza prognóstica é grande, ou seja, nós não temos certeza se aquilo vai trazer de fato um grande benefício, a gente precisa ouvir, né, os desejos da família. Não é só nessa situação, tá, pessoal? A gente vai ouvir os desejos da família o tempo inteiro. Só que o que pesa mais em determinado momento pode ser o valor da família ou o valor do profissional, né, a informação, a decisão profissional. Isso não é simples na prática diária, né? Depois a gente pode falar um pouquinho dos casos, mas é algo que norteia aí o nosso padrão de decisão, nossas tomadas de decisão tão difíceis, né? Bom, e qual é o limite do dever de cuidado dos pais para com seus filhos? Até que ponto eles podem decidir em nome destes, né? E como eu já disse, situações de abuso ou defesas de interesses próprios, né, fazem com que a gente possa, profissional de saúde, possa, então, questionar a autoridade parental e, algumas vezes, a família pode perder essa autoridade, né? Então, lembrar que a autoridade parental é um dever legal de cuidar, né, que a família tem de cuidar e proteger o melhor interesse da criança, ainda que esses possam ser opostos ao interesse dos pais. Existe para atender os interesses da criança e não dos pais. Consiste em um dever dos pais para com a criança e não um direito dos pais sobre a criança. E a autoridade parental ela é importante porque ela favorece e dá apoio ao amadurecimento do discernimento da criança, né? É um instrumento que facilita a construção da autonomia responsável. Então, a autoridade parental, ela vai balizando o processo de desenvolvimento e amadurecimento da criança. Mas não é absoluta. E à medida que a criança se desenvolve, sua necessidade de proteção vai se reduzindo gradativamente. Suas escolhas são feitas de acordo com a compreensão de mundo e desenvolvimento intelectual. Então, a autoridade parental, ela vai balizando e dando suporte, mas em determinado momento, a criança, o adolescente, já pode desenvolver, então, as suas habilidades de tomada de decisão. Bom, e nas situações de terminalidade de vida? Vamos resgatar aqui os princípios éticos, né? Se a gente pensar na linha da vida, no início da vida, né, no nascimento, a gente vai ter uma medicina preferentemente preventiva, né?
Se a gente tem um paciente que desenvolve uma doença recuperável, em que a medicina curativa é capaz de dar conta, de tratar, né, o princípio ético que vai sobressair, o que vai ser principal, é o da beneficência, né? Então, vou dar um exemplo aqui de uma criança rígida que faz um quadro de meningococcemia. Doença grave, aguda, né, pode ter muitas complicações, então, é uma doença recuperável, um paciente tratável, né? E aí a gente vai ter todo esse investimento da medicina curativa, vai ter inúmeras invasões, a criança vai ser muitas vezes entubada, catéter, vai passar catéter, fazer hemodiálise, eventualmente, plasmaférese, ou seja, inúmeros procedimentos podem ser indicados porque serão benéficos. Só que esse paciente, ele pode ter uma evolução muito ruim, né? Ele pode evoluir, por exemplo, com disfunção de múltiplos órgãos, com quadro de dano neurológico grave, e a gente começa a ter uma inversão de expectativas, ou seja, um paciente que era recuperável passa a ser um paciente com uma perspectiva de sobrevida limitada ou com morte inevitável. E aí, nesse momento, a medicina paliativa vai preponderar. Na verdade, em situações como essa, a medicina paliativa está presente, né, o tempo inteiro, pela gravidade da situação, mas, de fato, quando a gente chega numa situação de limite da vida, né, ela vai preponderar. E aí, qual é o princípio bioético que vai também estar mais fortalecido? Nesse caso, vai ser a não maleficência, ou seja, aqueles procedimentos que a gente propôs no início da doença, eles já não vão trazer benefício nesse momento, né? Então, o foco vai ser não produzir mais dano para aquele indivíduo que já está numa fase avançada da doença e muitas vezes com a morte próxima, tá bom? Então, só para a gente lembrar que a beneficência e a autonomia, elas são excelência ética. E a não maleficência e a justiça são mínimos éticos, então, pelo menos, a gente não tenta ser justo e não produzir o mal. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque o final da vida é um momento em que existem muitos dilemas éticos, de novo, né? Mas é importante a gente entender, né, falar um pouquinho sobre o que é discernimento ético, é entender isso tudo que eu falei para vocês, que os cuidados médicos, eles representam uma continuidade, que vai desde o extremo de cura completa até o outro extremo de alívio de sofrimento, né, dos sintomas, e que uma estratégia terapêutica para uma doença aguda pode ser inadequada na fase terminal de vida. Então, a gente tem que ter clareza do nosso objetivo nesse processo, respeitando a vida e, ao mesmo tempo, aceitando, muitas vezes, a inevitabilidade da morte, né? E lembrando que a gente tem resoluções, né? A gente tem suporte para o cuidado paliativo e para, muitas vezes, a limitação de suporte no fim de vida, e uma delas é a resolução do CFM de 2006, que diz que na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente ou seu representante legal. Então, isso está no CFM, isso está no Código de Ética, ou seja, em situações de limite de vida, né, de situações graves, incuráveis, é possível a gente fazer limitação de suporte de vida. E aí, a gente, né, olha para esse dilema bioético, que é frequente, né, numa situação como essa, o que é melhor, né, ou o que a gente deve ou não deve fazer? A gente fica mais confortável ou menos confortável e não iniciar o suporte de vida, que se chama withholding, com o objetivo de não fazer o mal, ou a gente inicia o procedimento, inicia o suporte de vida e pode suspender ele depois, que chama withdrawing, que, pensando no benefício, né, a gente inicia o procedimento com um determinado objetivo, e se aquele objetivo não é atingido, a gente pode, então, retirar, porque não está mais fazendo bem. Então, esse é um dilema frequente no nosso dia a dia, e entender que, apesar de algumas vezes
não iniciar o suporte pode ser mais confortável, a gente tem que aprender, né, a entender e aprender que se a gente tem dúvidas, a gente pode iniciar o suporte de vida, e se ele não atingir o que a gente considera o objetivo daquele suporte, a gente pode, então, suspender. Então, Beauchamp Childress, que foram as pessoas que trouxeram essa reflexão, né, trazem a seguinte reflexão: os sentimentos de relutância sobre a retirada de tratamentos são compreensíveis, mas a distinção entre retirada e retenção, ou seja, o não início, é moralmente relevante e pode ser perigosa. Por quê? Porque se você tiver uma possibilidade mínima de benefício e não iniciar, você pode estar deixando de favorecer o indivíduo. E lembrar, gente, que a gente vive a incerteza o tempo todo, né? Então, a gente precisa ter essa flexibilidade e olhar para isso de uma forma melhor, aceitar melhor esse tipo de situação. Bom, e o outro ponto, né, sobre a obstinação terapêutica dos pais sobre as crianças menores, eu acho que vale a pena a gente pensar tudo que a gente já falou sobre os pais, mas lembrar que o ato e a decisão de prolongar a vida ou de suspender, essa decisão, né, é um ato médico, né? Não são os pais que praticam o ato médico. Então, diante do pedido dos pais, o médico pode se abster de insistir na terapêutica dentro do que é limite ético e das interpretações do ordenamento jurídico brasileiro que fundamentam decisões contrárias à obstinação terapêutica, né? A gente sabe, pelo nosso ordenamento jurídico, que a eutanásia é proibida, mas a distanásia também. Então, eu trago essa reflexão a partir, né, da leitura de textos da Luciana Dadalto, né, que traz essa reflexão, né, da limitação da responsabilidade dos pais na questão da obstinação terapêutica. E, para terminar, eu queria trazer um último dilema ético, que eu coloquei aqui só para a gente não esquecer que ele existe, mas que também levaria aí mais tempo para a gente abordar de forma profunda, mas lembrar que em situações de final de vida, em que a gente propõe sedação paliativa, ou extubação paliativa, esses procedimentos trazem uma certa angústia, né, porque eles têm um chamado duplo efeito, né? Então, do ponto de vista ético, chama-se princípio do duplo efeito. O que quer dizer isso? É um procedimento que ele não tem como natureza, a natureza da ação é por si mesma boa ou neutra, não tem uma intenção negativa. A intenção subjacente da ação deve ser moralmente boa, ou seja, atingir o efeito positivo, não o negativo. E o efeito positivo deve compensar o negativo. E aí, um exemplo é, por exemplo, o tratamento de dor intolerável, né, em que a gente pode iniciar uma sedação paliativa e, nos desdobramentos, o paciente pode falecer. Claro que isso não é uma coisa linear, né, o propósito da sedação paliativa não é eutanásia, está muito longe disso. O propósito é o tratamento da dor intolerável, mas entendo que muitas vezes exista essa angústia, né? E a sedação paliativa deve ser indicada e administrada por pessoas que tenham esse treinamento adequado, né? Então, só para lembrar que existe essa ambiguidade, e isso às vezes traz aí alguma angústia para as pessoas. Por fim, pessoal, aquele segundo caso que eu trouxe para vocês, do menino de 11 anos, na verdade, ele é um caso real. E esse menino escreveu no Facebook dele, o nome dele é Reese Pudlington. Ele escreveu no Facebook dele esse texto que eu acho bonito, né? Chama O Começo do Fim. Como vocês sabem, após receber os últimos resultados dos meus exames, eu fui enviada para casa para descansar e pensar sobre as duas opções possíveis. Eu poderia optar por outra avaliação médica, mas isso significaria viajar para o hospital e lidar com efeitos colaterais das medicações. E também poderíamos esperar estender a minha vida. Ou
eu poderia simplesmente não fazer nada, ficar em casa e deixar a natureza seguir seu curso, o que me levaria a perder a vida um pouco mais cedo do que se eu tivesse em tratamento. Minha mãe sempre pensou, nos últimos 5, 6 anos, quando ela iria ter a coragem de saber quando basta fosse basta. Após cuidadosa consideração, minha mãe percebeu que, se fosse por ela, ela continuaria a me levar para o tratamento e não me perderia. Mas, se fosse por mim, ela me deixaria partir. Bem, ela está me deixando partir. Por que eu trago essa reflexão, que é profunda, né, e traz uma certa emoção para a gente? Porque é um menino de 11 anos, né? Então, quando a gente fala de capacidade, de maturidade, de idade, né? A gente tem que ter muito bom senso, muita sensibilidade para perceber, né, que, por exemplo, um menino de 11 anos que passou por 5, 6 anos de tratamento de uma doença grave, né, pode ter clareza, né, entender claramente quais são as consequências do tratamento, do não tratamento e fazer as suas escolhas. Então, é importante ter os pacientes, as crianças juntos. Bom, como é que a gente lida, então, com esses conflitos, né? Aí fica a sugestão, né, para os profissionais de saúde, de sempre conhecer a história, ouvir as reflexões, valores e opiniões sem julgamento, compreender as razões que levam as pessoas a divergir ou recusar o tratamento, reconhecer o estresse dos pais. Quando a gente tiver dificuldade, nós temos equipes especializadas em cuidados paliativos, em equipes de bioéticas, comitê de bioética, que podem ser acessados precocemente, né? Podemos envolver os familiares, equipes religiosas, envolver outros profissionais no processo de decisão, envolver a família estendida, tendo também clareza da importância da comunicação, com a família, sempre tendo uma pessoa como referencial dessa comunicação, está aberto a obter uma segunda opinião, e, enfim, acessar instâncias superiores quando for necessário. Então, a ideia aqui é que a gente tente flexibilizar e entender que existem muitos lados de tudo isso, né? E que a gente tenha o coração aberto para ter essa percepção e manejar essas dificuldades e conflitos que não são simples. Bom, quando eu preparei essa aula, e eu queria trazer casos, eu fui me lembrando de alguns casos, né, reais meus, né? Mas eu achei que, no fim, talvez demoraria muito para trazê-los todos aqui, mas eu fui me lembrando, né, do quanto esses dilemas estão no nosso dia a dia. E aí eu lembrei de uma criança, um recém-nascido, com um quadro de distrofia óssea importante, né, em que houve uma discussão profunda sobre o grau de investimento, se havia limitação ou não de suporte de vida, né, como seria a adequação do suporte de vida, crianças mal formadas também com hipoplasia pulmonar, crianças com atrofia cerebral grave pós asfixia perinatal grave, por exemplo. Esse é um outro caso que eu tive também, que eu vivenciei, que era uma criança com febre maculosa, né, que teve aqui, e um menino grande já, com 16 anos, que era testemunha de Jeová, que foi outro desafio ético importante, né? Crianças com disfunção de múltiplos órgãos, com falência cardiocirculatória, pulmonar importantes. Então, o que eu trago aqui como talvez uns exemplos mais simples, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente precisa estar aberto e preparado para essas discussões, tá bom? E para finalizar, eu vou terminar aqui com a fala do Potter, que diz: peço-lhes que pensem a bioética como uma nova ética da ciência que combine a humildade, a responsabilidade, a competência, e que seja interdisciplinar e intercultural, e que faça prevalecer o verdadeiro sentido de humanidade. Então, é essa bioética que a gente busca, né? A bioética que consiga integrar todas as pessoas, todos os olhares, todas as culturas, e que a gente possa, de fato, trazer sentido humano para todos esses processos de decisão. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Estou aqui à disposição para a gente conversar.
Ai, Simone. E foi, Sinara. Obrigada. Estou saindo aqui do buraco. Obrigada. Eu fico pensando como a gente estuda pouco isso durante a formação da gente, né? Sobre a importância da gente como profissional de saúde que cuida de crianças e como a gente precisa entender o que é dar voz ao menor, o que é de direito deles, não a opinião ou meus valores ou questões culturais, mas questões legais e éticas, né? Sim. E a gente não estuda isso, né? Então, eu, pelo menos, vim conhecer isso no cuidado paliativo, estou me aprofundando agora mais, né? Depois de algum tempo da prática do cuidado paliativo. Na verdade, cuidar de criança é a base, a gente estar em contato diretamente com esses dilemas o tempo todo, né? Sim. E a gente não estuda muito isso. E eu fico muito feliz, por exemplo, de ver você que trabalha com isso já há um tempo e ver você emocionada, por exemplo, porque isso é a prática. Porque alguém que tem uma interpretação muito leiga disso poderia achar que a gente ficaria endurecido, né? Porque a gente está diante de coisas que são muito mais legais. Muito pelo contrário, né? A gente está tentando exatamente humanizar, porque a criança está no centro, né? A gente quer que ela participe desse processo, né? Que às vezes é muito difícil. Sim. Enfim, obrigada. O pessoal está querendo. Ainda bem, o pessoal quer falar. Então, vamos lá. Raquel, pode falar. Oi, bom dia. Bom dia, Oi, Simone. Raquel. Bom dia, Sinara. Bom dia. Eu sou do Maranhão também. E eu vivi duas dessas situações de comunicação. Uma na semana passada, eu sou cardiopediatra, né? E adentrei ao mundo do cuidado paliativo. E, por exemplo, semana passada, no meu consultório, eu recebi uma criança de 10 anos que tem uma comunicação interatrial e precisa fazer um procedimento para fechar. E os pais, você não fala para ele. Eu digo, mas e ele sabe por que ele está aqui? E durante o tempo que eu estava fazendo o exame, parece assim que o menino, parece que ele foi doutrinado pelos pais para não perguntar nada, né? Ele acabou não perguntando e eu acabei me calando, né? Falei do buraquinho no coração e tudo mais, mas como ainda não vai fazer o procedimento, eu preferi esperar por um próximo momento. E o outro caso, a gente viveu aqui no Hospital Universitário com uma criança portadora de trissomia do 21, que internou para fazer a cirurgia. Mas, revendo os exames, nós achamos que ela pudesse ter um grau de hipertensão pulmonar que talvez fosse impeditivo do procedimento. E aí optamos por fazer um cateterismo. No dia de fazer o cateterismo, os pais, mas se for para fazer cirurgia, a gente não quer fazer cirurgia. Aí eu disse, mas então, por que a gente vai fazer um cateterismo? Não, a gente quer que ela cresça um pouquinho mais para ela tomar a decisão. Então, é muito complicado, né? Aí você vai com toda a sua possibilidade de explicar o defeito do coração, de explicar a hipertensão pulmonar que é progressiva, e mesmo assim você não consegue, né? E aí eu te pergunto, como agir no meio de tanta coisa, né? Raquel, não é fácil, né? Como a gente viu, né, em tudo que falamos aí. Eu acho que, assim, criar um vínculo com essas famílias, sabe? Eu acho que é o único, talvez seja o único caminho possível, sabe? Humano possível. Porque, claro, a gente pode chegar a acionar instâncias superiores, né? Conselho tutelar,
a vara da infância, sabe, juiz e tal. A gente até pode chegar nesse nível, mas não é o ideal, né? Como a gente vê casos aí que estão na mídia, né, que chegaram a esse nível de acesso. Mas eu penso que, assim, em relação ao primeiro caso da criança com CIA, você vai precisar, né, minha opinião, trabalhar com a família, né? E aí eu te sugiro assistir esse filme, né? Que eu só trouxe um pedacinho, eu gosto muito, já tem aulas que eu uso ele inteiro, quase inteiro, mas porque justo o filme é o processo, vamos dizer assim, de conscientização do médico com a família, né? Para que depois fale com a criança. Só que a gente tem um tempo, né? Eu não vou dar spoiler do filme, mas na realidade, às vezes, a criança acaba tendo consciência, né, clareza e consciência do que está acontecendo com ela, antes de realmente saber a realidade. O problema é que isso faz com que a criança crie mais sofrimento, né, mais isolamento. Então, assim, o caminho é tentar alinhar com os pais, né, mostrar para eles a importância. E, assim, entender também que a criança que está submetida vai a um consultório de um cardiologista, faz um eco, tem o buraquinho, etc. e tal, ou uma criança que é HIV positiva, ou uma criança que está em tratamento oncológico, essas crianças, elas sabem que tem alguma coisa diferente com elas, né? E não falar vai trazer mais e mais sofrimento. Então, acho que vai precisar, nos dois casos, ter uma construção, né? A outra situação que você falou da criança com síndrome de Down, aí a gente tem uma limitação cognitiva que é importante, né? E uma urgência, né? Por conta da hipertensão pulmonar. Então, de novo, né? Acho que tem que construir essa relação com os pais, tentar entender o porquê deles não quererem contar, né? Mostrar a importância de que eles contem, né? Se eles não quiserem contar, não tem problema, você pode falar, né? Ou falar na presença deles, enfim, isso vai precisar ser construído, Raquel. Não tem uma resposta objetiva, clara, né? Eu acho que é uma construção. Eu acho que muito desse tema é angustiante nesse sentido, se deseja muito um fluxo, né, Simone? E por mais que se desenhem essas ferramentas, elas nem sempre vão trazer a resposta, porque ela vai se adequar ao paciente naquele momento, com aquela equipe, e aí ela vai ainda, né, calibrar, né? Então, eu acho que é por isso que é tão importante o estudo da temática em si, né? Porque ela é muito variável, você tem que entender a beneficência, a não maleficência, né? Os valores da pessoa, porque não é fixo, né? Não tem como ser fixo, né? Mas é bom, né? Mas é bom. Eu acho que é isso. Que por mais que seja difícil, mas é bom, né? Porque você se sente seguro que você está fazendo o melhor por aquela pessoa, né? É bom que a gente se incomode, né? Claro. Exatamente. E muitas vezes, assim, a decisão não vai ser a que você quer, né? Isso. E é isso. É simples assim, né? Por exemplo, essa criança com hipertensão pulmonar, né? Será que ela vai realmente se beneficiar de uma cirurgia? Será que não? Né? Tem o risco de esperar e de fato, não ser beneficente, né? A cirurgia não valer a pena. Esse caso que eu citei rapidamente, da criança com febre maculosa, os pais eram testemunhas de Jeová, não queria que transfundisse a criança, o menino estava em disfunção múltipla, caso gravíssimo, o menino faleceu em 4 ou 5 dias. E aí, qual foi o entendimento, né? A gente entendeu que precisava dar plasma para ele, eventualmente dar sangue também, hemoderivados. A família aceitou plasma e plaqueta, mas não aceitou o sangue, só que o HB do menino era 14, porque ele era um garotão, né? 14, 13, 12. Quando ele chegou numa indicação de transfusão, não lembro mais o valor, né? Mas 9, 8, já não lembro mais, acho que 8. Ele já não tinha mais a menor condição de sobrevida. Então, a gente não transfundiu. Entende? Por quê? Porque a família, aquilo não ia trazer benefício para aquela criança que já estava numa situação de fim de vida clara e ia trazer muito dano para a família. Então, é isso, né? Cada caso é um caso, como já diria, né? Todo Perfeito, mundo. Perfeito. É isso, vamos lá.
O Ti levantou a mão, pode falar, Ti. Fala, garotinho. Oi, doutora Simone, bom dia, que saudade, doutora. Parabéns pela aula, doutora. E aí, obrigado por ter aceito esse convite, que eu possa também ter vários momentos aqui com a gente. Você está muito bem-vinda, viu? Obrigada. Doutora, quando eu estava lembrando aqui de vários momentos que a doutora comentou com a gente, e a senhora trouxe esse filme, né, que já foi um impacto, assim, no sentido de... E a senhora trouxe a condição que até a questão da situação, da diferença cultural dos dois países, e a gente viver isso também no nosso próprio país, né? As diferenças regionais também, as diferenças culturais implicam em valores diferentes, né? Isso. E aí, muitas vezes, a gente já fez, quando a gente passa por situações que a gente tem uma medicação nova, um certo tratamento específico que a gente não consegue oferecer aqui no nosso serviço, mas consegue ser oferecido em outros serviços. Por exemplo, uma nutrição parenteral que aqui a gente não consegue mandar para casa, em outros serviços a gente tem como oferecer. E aí um transplante, que aqui a gente não tem essa situação, apesar de ser que a gente tem para esse transporte, mas muitas vezes são limitações e isso às vezes implica nos nossos profissionais, nossos colegas, em fazer intervenções ou continuar intervenções, que muitas vezes precisam ser reavaliadas até que ponto é o limite disso tudo, né? Uhum. E aí eu queria saber a sua experiência, como é que a senhora lida nesses últimos, depois que eu saí daí, dos últimos anos, assim, no sentido de quando tem algo diferente, novo, que a família vai atrás, a gente vê isso muito na oncologia, e aí eles, tem um tratamento, tem uma medicação anticonvulsivante que chegou nova, tem um bloqueador enzimático que está aparecendo em qual lugar, mas que ainda não chegou. E aí, diante de tantas instâncias e a gente não conseguir ir adiante, como é que a senhora lida com essas situações? Obrigado. Bom, primeiro, Tiaguinho, uma alegria ver você aqui. O Tiago fez residência em terapia intensiva aqui com a gente, né? Não lembro nem mais um ano, Tiago, você está ficando velhinho. E é o chefinho, viu, Simone? Chefinho da gente. Tô sabendo. Então, é um orgulho imenso, né? Fiz parte aí da banca do mestrado dele, então é uma alegria enorme te ver aqui e te ver voar, né? Que é o que a gente quer, né? Que vocês voem alto. Tiaguinho, assim, eu vejo isso, assim, a gente está num centro, né? Então, as limitações, digamos assim, terapêuticas são menores, eu acredito, do que no Norte e Nordeste, né? Que a gente sabe que tem maiores dificuldades. Mas, de uma forma geral, se a gente tem acesso, a gente vai e busca e transfere a criança, né? Por exemplo, o transplante de intestino, que é um negócio que o Hospital São Paulo não faz, mas tem locais aqui em São Paulo, tem um local que faz aqui em São Paulo, então a gente vai à luta, a gente faz o máximo que pode para conseguir a transferência e o tratamento para a criança, né? E se é uma demanda da família, muitas vezes, a gente está aberto à segunda opinião, terceira opinião, quarta opinião, assim, eu acho que essa humildade é fundamental, né? Então, é isso. Agora, tem situações que são limitantes, e aí a limitação não é nem uma limitação de onde eu estou, que eu tenho acesso, né? Às vezes a limitação é do paciente. Eu acho que essa situação é mais complexa, porque às vezes a família quer coisas, deseja coisas que não tem indicação, não tem viabilidade clínica, não viabilidade de acesso, entende? Do ponto de vista de justiça. O que a gente tem dificuldade de acesso, a gente vai atrás, se vira, faz o que pode, transfere, faz o que pode. Agora, às vezes, a família tem uma esperança, uma expectativa de ter, né, do filho se beneficiar com coisas que, de fato, não vão trazer benefício. Aí eu acho que a dificuldade é maior, né, e aí é todo um processo de novo, diálogo. Sem habilidade de comunicação, é difícil seguir nessa jornada, então a gente precisa desenvolver bastante isso. Não sei se te respondi, meu querido, mas acho que é esse o caminho.
Eu acho que aquelas etapas, né, da indicação, se de fato tem indicação desse recurso, né, e aí calibrar aquilo ali, se é mais para os valores da família, né, se é mais para os valores da indicação técnica ou não. E fala aí, Vanizezinha. A Vanize está aqui, ó, ovulando, Simone. Gente, primeiro, Simone, a minha formação como residente há 24 anos atrás foi na Unifesp. Ah, legal. Eu sou anestesiologista de formação. Aham. Na época, eu queria muito ter subido para a UTI, eu acho que era Dr. Weber. Werder, Nossa, faz tempo, né? faz. O fato é que a vida me fez atravessar uma rua e me levou para o cuidado paliativo pediátrico, e eu penso sobre isso todo dia, porque às vezes me dá vontade de desver. Porque não sendo pediatra, para mim, é um desafio, inclusive no sentido de conseguir que pediatras se envolvessem nisso, como Raquel, como Aristides, e conseguir colocar a residência médica nesse rodízio. Mas o meu trabalho atualmente é fazer plano de parto de cuidado paliativo perinatal. Que legal. E não há um lugar onde eu tenha enfrentado mais angústia bioética. Sim. Porque a gente recebe as gestantes com uma comunicação que foi péssima, com um processo de luto antecipatório que é dificílimo de acessar, com pobreza, e faz parte dessa transição entre a gestação, nascer, ir para a UTI neo, né? E conseguir fazer a tomada de decisões. Que a gente aprende, na verdade, que não é um processo simples, porque mesmo com diagnósticos firmados, cada criança é uma dentro da sua funcionalidade. Uhum. Então, há 5 anos atrás, a gente não conseguia imaginar que uma síndrome de Edwards pudesse ir para casa, e agora a gente consegue. Sim. Qual é a experiência que tu tem, ou como é que tu coloca esse processo de tomada de decisão nesses diagnósticos que ainda vêm da obstetrícia, dados a não te apega a essa barriga, nem te apega porque vai morrer ao nascer, Uhum. e esse processo de tomada de decisão? Porque, nesse final de semana, nasceu um bebê com suspeita de Potter. Aí a obstetra disse, e aí, doutora, nem precisa fazer nada, né? Eu falei, mas confirmou a suspeita? Não. Eu falei, então tem que confirmar, esses pais não vão suportar isso não ser confirmado. Não é assim. Claro. Esse processo, meu maior desafio aqui é conseguir que ele seja transparente ainda por cima, né? Uhum. Porque, mas a criança vai morrer, precisa mesmo fazer ultrassom? Gente, eu nem tive coragem de responder a mensagem, vocês fazem esse acompanhamento perinatal? Sim. Deixa eu te contar um pouquinho, então, Vanice. Bom, primeiro, a minha formação primária é terapia intensiva pediátrica, e eu fui para a bioética e para o cuidado paliativo a partir da experiência em terapia intensiva pediátrica. Mas, quando a gente estruturou aqui na Unifesp os grupos de cuidado paliativo, que são 2, né? Tem o cuidado paliativo pediátrico, que é o grupo Girafa, e tem o cuidado paliativo perinatal, que chama-se Grupo Acolher. Quando a gente montou esses 2 grupos, eu tinha a ilusão de que os piores dilemas éticos estavam na UTI pediátrica, que era onde eu vivia. E aí eu fui, né? A origem do grupo neonatal foi essa. Eu fui para a UTI neonatal para ajudar a discutir os dilemas bioéticos, né? Enfim. E aí eu comecei a ver um outro mundo, que era a tomada de decisão de um ser que a gente não conhecia, né? Que não tinha nascido, que havia uma expectativa imensa sobre aquela criança, enfim. E aí, aos poucos, a gente conseguiu montar um grupo, estruturar um grupo na UTI neonatal, e parte desse grupo faz cuidado paliativo pré-natal. Então, junto com a obstetrícia, né, o ambulatório de pacientes com
crianças com malformação, né? Quer dizer, gestantes que estão gestando crianças malformadas, existe o ambulatório, que é multiprofissional, de cuidado paliativo perinatal, né? Então, tem uma neonatologista e tem equipe de enfermagem e psicólogo junto. E aí você consegue conversar diferente, né, Vanise? Assim, fala das possibilidades, das expectativas, né? E não fechado, né? Não fecha o prognóstico de uma vez. Eu acho que tem uma interlocução melhor, né? Essas mães, muitas querem conhecer a UTI neonatal, e aí são levadas à UTI neonatal. Eu acho que isso, não vou te dizer que resolveu todas as questões. Não resolveu, mas ajudou. Por quê? A mãe, ela conhece a equipe conhece os pais antes do bebê nascer, e os pais conhecem a equipe antes do bebê nascer. Você tem chance de fazer um vínculo antes, né? E aí, todo o processo depois é mediado por essa equipe que acompanhou no pré-natal. Então, eu acho que isso já ajuda muito. Agora, tem situações que não tem resposta, né? E eu li uma época bastante sobre isso, né? E alguns artigos holandeses propõem um processo de investimento, né? Crianças mal formadas e tal, eles propõem um investimento que, aspas, né? Dure aproximadamente uma semana, ou seja, entuba a criança, faz os procedimentos, quando você tem dúvida, tem incerteza terapêutica dos desdobramentos, né? E naquele período de uma semana, você vai vendo para que lado a criança, né, vai, né? Se ela vai para um lado de melhor ou se vai para um lado de piora, e vai, ao mesmo tempo, preparando a família para o desfecho do pior, né? Da limitação de suporte. E aí se propõe intubação paliativa, etc. Eu acho que é um momento muito difícil, de muitos dilemas, mas a gente vai ter que construir isso junto. E eu posso dizer para você que já foi pior, Vanise, né? Acho que lá atrás, quando a gente não tinha equipe, quando não tinha equipe que atendia essas mães antes, que acompanhava depois, era muito difícil, porque a gente tinha que tomar decisões sobre situações que a gente desconhecia, né? E a equipe mesmo era ou tudo ou nada, né? Ou faz tudo ou não faz nada, o que é difícil, né? Não é assim, não é o preto no branco, né? Então, tem esses tons de cinza que são os maiores desafios. Bom, não sei se te ajudei, mas eu acho que a proposta é essa. Me né, ajudou muito, é que aqui sou eu no meio, ligando a obstetrícia, né, a neonatologia me abraçou. Já nem sei se isso foi bom, porque elas me abraçaram e não entenderam que elas precisam vir. É isso. Então, na neonato, a única pessoa que a gente conseguiu que fizesse curso de formação, no meio do curso virou e disse, não quero fazer isso. E talvez até amadurecer algo pré, né? Porque também facilita essa comunicação, algo pré, né? Pré-Sinara, super está funcionando, que elas mandam, os obstetras do alto risco mandam para o ambulatório, para mim. Só que eu estou recebendo mães sem equipe multi, e aí que é um desafio, na verdade. Eu escrevo, a questão do vínculo faz muita diferença, elas conhecerem, elas discutirem. Isso fez muita diferença de não conhecer as mães quando elas estão internadas. Mas eu realmente não estou conseguindo, e isso está me gerando frustração e sofrimento, que a obstetrícia se envolva no processo até o nascimento ou no POI imediato. E aí é um desafio, porque tem aquele lugar que ele é uma terra de ninguém, ou ele é uma Suíça, que é o pré-parto, o lugar do parto. Sim. O centro obstétrico, gente, ele é um desafio para essas mães e para esses bebês. Com certeza. Porque algumas crianças vêm a falecer lá. Aí quem meio que se responsabiliza de forma multi também, né? Porque não é só a parte médica, né, Vanessa? E aí eu acho que eu estou descendo degraus sobre isso, aí, eu tenho descido degraus. Vai para a base, né? Porque a avaliação não é só uma categoria profissional, né? Você precisa de todo mundo acolhendo, porque você não vai dar conta desse cuidado.
Sozinha. Então, eu propus Jéssica, uma a Vanice é reunião. do Maranhão também. Eu sou. Eu sou. É de São Luís mesmo, né? Sou de São Luís. Sou de São Luís e eu acho que a maior vantagem foi realmente ter conseguido envolver a residência de pediatria, mas termina que vai acontecendo coisas, não tinha nada, não tinha cuidado paliativo pediátrico, não tinha o neonatal. O neonatal a gente conseguiu implantar a leitura, então todos os neonatologistas conseguem hoje em dia identificar, indicar e avaliar e fazer os pareceres bem bonitinhos, sabe? Que E legal. realmente hoje em dia só chamam para coisas de discussões mesmo avançadas, mas a obstetrícia não se envolveu da mesma forma, e o alto risco encaminha as mães, mas eu estou me vendo com essas mães de um lado e tem um caminho que eu não estou conseguindo percorrer porque não dá para fazer sozinho, e eu não sei se vai... Eu sei que na Bahia A Bahia está Lilian, muito forte, talvez tenha uma realidade mais próxima da sua e da nossa aqui. A Catherine aqui na maternidade faz, e ela faz bem só também, eu nem sei como ela tá. Eu tô a entrando Lilian no nosso consegue fazer academia, planos de parto e tem me aqui ajudado no raciocínio desses planos. porque aqui no Ceará, por exemplo, é bem frágil também, Vanise, eu vou lhe dizer. A gente tem uma colega no privado fazendo, e eu até soube que está chegando o pessoal no privado e no SUS com plano de parto, porque uma colega pediatra que deu aula aqui pra gente, a Crislane, ela como pediatra, ou seja, não é neo, ela como pediatra, ela faz o atendimento de mães que têm um diagnóstico intraútero ainda, de situações que se entende que vai ser difícil, né? E aí os obstetras já estão encaminhando alguns que são mais sensíveis para que ela faça a orientação da sala de parto. E aí algumas estão chegando com o plano de parto, bem bonitinho. Aí uma colega neonatologista recebeu, agora disse que foi a coisa mais linda do mundo, porque ela disse que recebeu como fazer. Aí ela disse que alguns obstetras no privado têm me mandado para fazer esse plano ela se de sentiu parto. segura como fazer, assim, o que a mãe queria, né? Que ela queria mais a pele do que caso a criança evoluísse com um desconforto de ser entubada. Então, assim, eu achei super curioso, sabe? Assim, porque ela teve bebê agora, mas eu vou aperrear quando ela sair do puerpério dela. Já vamos ter esse momento também, porque, assim, eu achei muito interessante e eu acho que vai aumentar, mas pontual. Então, a nossa maternidade de alta complexidade aqui, ela ainda não está também amadurecida. Então, assim, eu acho que é um movimento, né? É um movimento. É um A Lilian me processo. propôs que eu fosse para lá ficar uns dias, Legal. porque essa coisa do plano de parto eu já não tenho muita dificuldade, mas a minha dificuldade é conseguir saber quem vai ler o plano de parto, né? Quem vai conduzir o plano E de se parto. ele Porque vai no estar pré-parto, seguro para ler e seguir. Não, no pré-parto elas reclamam muito. Elas falam assim, gente, lá vem os planos de parto. O povo não Porque dá sabe o mais que quer, né, trabalho, Simone? né? Não sabe se quer vir com desenhado ou não tem. Mas Seguir, sair da vamos sua zona de fechando que conforto e a seguir. gente está na hora de trabalho. Obrigada, viu, Simone? Nada, Obrigada. que isso. Vanise, procura uma equipe, Vanise. Assim, pelo menos não sei se a obstetrícia tem um psicólogo, né? Mas é uma pessoa que pode te ajudar, né? E no pós, isso no pré, né? No pós também, obviamente, precisa de uma equipe, mas Não, acho no que assim, pós a neonatologia tá nos tranquilo. abraça. Então tá bom. No pós Beleza. eu sempre tive apoio institucional e das coordenadoras da NEL, e elas discutem. No pós eu realmente não tenho o que falar nem o que sofrer. Eu acho Eu que até falei esse ano, vocês não precisam mais de mim. Elas conseguem conduzir e raciocinar bem direitinho. Você vê, olha, quanto tempo você está fazendo isso? Na NEL, no total, 10 anos, adulto, PED, NEL, e fiquei enfiada lá uma vez por semana por 5 anos. Você vê, né? Não é uma coisa fácil, mas é um propósito, né? Uma missão que você está construindo muito bem. Literalmente um propósito. Então, Tá bom, vai obrigada, firme, viu? vai firme Sempre que vai pra dar gente certo. um propósito, né? Boa sorte. Obrigada, viu? Obrigada por compartilhar. Obrigada, Simone, mais uma vez, obrigada, viu? Por nada, minha querida, tamo junto.
Tá bom? Obrigada, gente. Deus, gente. Depois Bom eu boto dia. o vídeo. Um beijo, bom Beijão. dia. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.